Todos, novamente eu aqui, o Dair Guilherme, né, por o canal Bambu em Crente Herege, gravando mais algumas coisas que me chamaram a atenção em relação aos pastores adventistas, agora nos vídeos que eles colocam na internet. As falas deles sobre a teologia adventista, sobre o que Ellen White fala e as contradições que eles têm em relação a Ellen White na hora de usar os conceitos bíblicos e os conceitos de Ellen White. Me parece realmente que, assim, em alguns casos eles largam para lá Ellen White e vão fazer o que é possível perante a Bíblia, possível perante a humanidade do ser humano que eles estão lidando ali, suas falhas de caráter, de pessoa, enfim, tentando fazer o máximo possível para que a coisa funcione na igreja e para que a igreja não vá à bancarrota, não é? Eu gostaria de ler aqui primeiro algumas falas da Ellen White antes da gente iniciar os vídeos ali. Uma fala dela, ela diz assim, que quem despreza os seus testemunhos aborrece ou entristece o Espírito Santo. Bom, então, quem não crê em Ellen White e divulga que Ellen White não é verdadeira nos seus testemunhos, né, está indo contra o Espírito Santo e isso aborrece o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que dá o dom de profecia. Isso aí. Logo abaixo ela diz assim, quem come carne não tem suas orações atendidas. Essa é uma outra parte dos escritos de Ellen White, não é? Diz ela também que quem dá manteiga, leite e ovos não tem suas orações atendidas, não é? Ela diz lá em um dos seus livros que quem é alcoólatra está sob o jugo de Satanás e tem ideias falsas e não há como ter confiança nos seus juízos, ok? Tudo isso está na literatura de Ellen White. Por que eu estou citando? Porque algumas dessas coisas a gente vai ver nos vídeos dos pastores e como eles aplicam a regra a essas coisas. Ok? Aí vamos pegar algumas contradições dela mesma. Em uma outra parte, ela diz, vi que retirar ovos, manteiga e leite empobrece a dieta. Espírito Santo confuso, né, gente? Meu Deus do céu. Comer carne, lá em cima ela diz que quem come carne e tal não tem suas orações aceitas por Deus, porque prejudica o corpo é o templo do Espírito Santo. Se você está indo contra o templo do Espírito Santo, isso é um pecado. Dedução óbvia. Em outra parte, ela diz que comer carne não é pecado. Ela aconselha a não comer, não porque seja pecado, porque não é. Ela copiou esse texto do Joseph Smith sobre a carne, né? Melhor seria não comer carne e tal, está na Bíblia também, né? Ele recomenda comer pouca carne, quase não comer mais vegetais e outras coisas, né? Enfim, ideias meio paralelas. Não sei se foi cópia, plágio ou empréstimo literário. Emprestar de gente morta, acho que meio, sei lá, meio difícil. Mas, enfim. E vamos ver o que mais. Ela diz que também é interessante que ela, ao mesmo tempo que ela faz essas afirmações sobre Deus não ouvir as preces, as orações das pessoas que estão indo contra a reforma de saúde, né? Ela também cita uma coisa que está na Bíblia, que é quem confessa os pecados a Deus tem seus pecados atendidos, suas orações atendidas e seus pecados cancelados, apagados e perdoados. Mas como eu poderia orar a Deus e pedir perdão se a minha oração não é aceita porque eu não sou vegetariano? Não sei. Ellen White profetiza também a volta de Jesus. Ellen White nunca marcou data. Bom, ela dizia que na volta de Jesus muitos da época dela estariam vivos, né? Não conheceriam a morte. Não sei. Mas vamos ver lá o que as pessoas falam. Tem um vídeo do pastor Arildo, e ele está com um pastor angolano, e eles estão conversando sobre o dom de profecia de Ellen White. Aí o pastor Arildo diz que tem dois tipos de coisa. O dom de profecia é dado a quem tem o dom de pregar. Então, se você prega, se você fala de Jesus, está falando da volta de Jesus, obviamente está sendo um profeta, está profetizando a volta de Jesus. Isso é um dom seu. E tem o dom, que é o dom de profeta, que é atribuído pelo Espírito Santo. Ou seja, você recebe visões, sonhos, não é? E fala aquilo que o Espírito Santo te manda dizer. São profecias. Essas não podem falhar de forma alguma. Falhou, não é do Espírito Santo, é de Satanás. Ou invenção da sua cabeça. Mas você inventar uma coisa dizendo que é profecia e que não é profecia, já é uma coisa de Satanás, porque é mentira e o pai da mentira é Satanás. Né?
vamos ver lá então assim, a gente encontra várias contradições nas falas de Ellen White em relação à Bíblia. Né? Uma delas, acho que a mais gritante, a mais escandalosa, é atribuir ao negro, escravo, né, o fato de que se ele não conhecer a religião cristã por conta do seu proprietário, seu senhor feudal, ele não vai para o céu porque ele não aceitou Jesus, não conheceu a religião, mas também não vai para o inferno porque o seu pecado vai cair sobre o seu senhor. Então surge um terceiro grupo aí, os que ressurgirão através da ressurreição para a vida eterna, antes do milênio, os que ressuscitarão para a morte eterna após o milênio, e os que serão desconsiderados por Deus, ignorados como se nunca tivessem existido. E esse é o terceiro grupo, que eu não sei onde ela tirou isso. Tentei olhar na Bíblia lá, perguntei para alguns pastores, alguns nem me responderam, que quando se refere a Ellen White, pastor adventista sabe que é bola fora, ele não aborda esse tema, né? Numa linguagem mais vulgar um pouco, desbunda da situação, não é? Ok? Mas enfim, tá aí a situação, né? Não sei se ela passaria no teste de profetisa, de profeta da Bíblia, porque a Bíblia diz que se a profecia não acontecer, você não está falando por parte de Deus, está falando por parte de Satanás, né? Ou várias outras coisas que ela pôs na sua literatura não se cumpriram e nem vão se cumprir, ok? Isso fora as cópias que ela fez, não é? Quando ela fala de abrir a janela, por exemplo, e matar bactérias e coisas com a luz solar, na época dela já havia estudo científico feito em laboratório com aqueles, não me fugiu o nome agora, mas aqueles aparelhinhos de fazer experimentos em laboratório, aqueles vidrinhos, e colocado luz ultravioleta azul, roxa, da cor que eles tinham na época, e foi constatado que as bactérias morriam de acordo com a entrada da luz, a luz solar, repetição da luz solar, ok? Então assim, cópia, o Espírito Santo não inspira plágio. Por que o Espírito Santo vai revelar uma coisa para Ellen White que já existe? Que revelação que é essa? O Espírito Santo está copiando os outros? Não dá para entender, né, gente? De verdade, né? A gente tenta, mas não dá, né? Mas dizem que tudo que ela fala é comprovado cientificamente. É óbvio que é, né? Vamos lá. No vídeo do Michelson Borges, Contribuições de Ellen White para a Ciência, ele fala sobre Ellen White, e lá ele diz assim, que se ele achasse uma só frase lá de Ellen White, alguma coisa, ele abandonaria Ellen White, como ele já tinha abandonado outra instituição religiosa anteriormente, que ele abandonaria essa também, ok? Olha, eu tenho que dizer assim, que algumas coisas que ele falou lá cientificamente, sobre o café, por exemplo, não tomar café, não beber chá, Joseph Smith já falava nos livros dele, né? Sobre a questão de ser vegetariano, não comer carne, tudo está lá no livro Doutrinas e... Cadê o nome do livro aqui? Doutrinas e Convênios, página 87 a página 89, por ali. Tá? Vocês vão achar. Inclusive vão achar a questão da guerra civil também norte-americana, que o pastor, acho que foi o próprio pastor Arilton, falou que ela citou isso e que ninguém havia previsto isso, né? Sinto muito dizer, mas Joseph Smith já havia falado sobre isso. Se até os estados do norte, do sul, aquela coisa toda. Não foi profecia de Ellen White, foi novamente o Espírito Santo copiando a profecia que ele já havia dado para outro. Vamos lá. Ellen White diz, como eu li lá no começo, que quem é bêbado está sob o jugo de Satanás. Fala ideias erradas, mentirosas, como Satanás, e o juízo não é de confiança. O pastor Bullion, em um dos vídeos dele, diz assim, elegia um bêbado para líder de um grupo. Então, nesse lugar que ele tinha a igreja, lá só tinha esse cara para ser líder religioso. Durante a semana bebia, caía na rua, juntava mosca, fedia. Então, estava lá. Mas no sábado ele vinha limpinho, pregava, fazia o seu sermão, enfim, era o cara que resolvia a situação para a igreja adventista. Estou dizendo que ele está certo ou errado. Não me cabe julgar isso. Mas, me parece que ele desconsiderou totalmente o espírito de profecia.
ele pôs um cara que, segundo Ellen White, está sob o jugo de Satanás para falar de Deus. Dorme com barulho desse, né? Vamos ver. O pastor Bullion também diz que a Igreja Adventista, com Ellen White, assim, a Ellen White ela existiria do mesmo jeito, que as 28 crenças fundamentais da Ellen White, da Igreja Adventista, não tem nada a ver com Ellen White. Aí a gente pega 4 partes das 28 que ele falou, e 4 delas estão relacionadas com Ellen White. Inclusive a teoria do santuário celestial, que foi uma visão do Irã Edson, e depois ela copiou a mesma visão, dizendo que ela teve uma confirmação. Né? Acho que ela teve uma confirmação do Joseph Smith, quando ela falou sobre vegetarianismo e não comer carne, a confirmação dele sobre a questão da guerra civil americana, né? São as confirmações de Ellen White, ok? Vamos lá. Vamos ver o que mais. Eu não sei se o pastor Bullion não leu as 28 doutrinas, e se leu, talvez esqueceu, não sei, ou não sei qual é a intenção dele quando ele disse isso, né? Não vamos julgar o caráter da pessoa por uma fala errônea, equivocada, onde falta a verdade naquilo ali. Vamos lá. O Rodrigo Silva fala sobre o problema dele com Ellen White. Então, de acordo com ele no livro dele, o problema dele é que Ellen White afirma algumas coisas que as pessoas acham não muito ortodoxas. São falas que não se referem à Bíblia. Ela ter ido para outro mundo, encontrar Enoque, ter árvore da ciência do bem e do mal em outros planetas, umas coisas doidas, né? Mas que para ele pode. Ele está complementando a Bíblia, mas não está complementando a Bíblia. Não é um acréscimo à Bíblia, mas sei lá o que é, então, não sei, né? É como dizer que se você come carne, tua oração não é atendida. E vejam, gente, quem falou isso comia carne. Como é que você pode ter uma oração não atendida por Deus? Porque você não come carne, que já é uma aberração dizer isso, mas diz. E se tua oração não é nem atendida, ok? Como é que o Espírito Santo pode te iluminar a fazer 2.000 profecias, se a tua própria oração não é atendida? Tem alguma coisa que não bate aí, né? Mas são as falas de Ellen White. Então, o problema dele lá com Ellen White são essas coisas que as pessoas atribuem e tal. Ele fala que os judeus também não acreditavam em Paulo, que o Paulo profetizava a volta de Jesus Cristo, Pedro profetizava, João no Apocalipse falava toda aquela situação do final dos tempos ali e tal. Então, eles eram falsos também. Diferença entre Ellen White e aqueles caras lá. Tá? Aqueles apóstolos, aqueles seres iluminados por Deus, não mentiam. É a única diferença entre Ellen White e os apóstolos. O que eles diziam ou aconteceu ou vai acontecer no final. Ou então rasgam a Bíblia e jogam fora. Ok? Agora, muitas coisas que Ellen White disse não aconteceu, até a volta de Jesus Cristo que ela previu que eles estariam vivos. Aliás, gente, sabia que foi feito três velórios de Ellen White para as pessoas poderem ver e coisas em locais diferentes, porque eles não acreditavam que ela tinha morrido e Jesus não tinha voltado. Está no site adventista isso, tá? Essa é a questão dos três velórios de Ellen White. Vamos lá. Vamos lá, Rodrigo Silva, Leandro Quadros. Leandro Quadros tem umas falas bem contundentes, assim, ele é bem positivo em relação às coisas, né? Assim, isso é heresia, isso é aberração, isso é blasfêmia. Ele é bem positivo em relação às coisas. Quando ele afirma, realmente ele afirma que as pessoas não sabem ler os textos, que elas se equivocam ou usam verdade parcial ou agem de má fé. Ele é bem firme com as coisas dele ali. Mas quando se fala em relação a Ellen White, parece que a coisa não é bem assim. Tá? Nós vamos entrar agora no que eu chamo de fogo amigo, ok? Mas o vídeo já está com 14 minutos, eu preciso que ele tenha no máximo 15 minutos. Então nós vamos fazer um novo vídeo, ok? Ok, vamos para o vídeo 2 então, e eu espero que os irmãos compreendam que é uma questão de poder colocar o vídeo na internet ou não. Obrigado por enquanto, a gente se vê já já.